Golf e Lazer. Oferecimento Casa Ministro, Jam Cigar e Costam Golf. Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma edição da Tacada de Sucesso aqui na Golf e Lazer. E hoje eu recebo Samantha Sil, embaixadora da Jam no Brasil, sommelier internacional, e eu fiquei sabendo que é arquiteta. A gente tem muito o que conversar hoje. Samantha, seja bem-vinda, e é uma honra para nós tê-la de novo aqui na cidade de Joinville, nesse bate-papo para informarmos os interessados, quem já curte o charuto do seu ritual, e claro, o que eu já vivenciei contigo aí nos workshops, nas confrarias. Nossos últimos encontros. Os nossos últimos encontros, com certeza a gente vai oferecer um conteúdo e boas baforadas para quem for nos acompanhar nessa edição. Não tenho dúvida, Fábio. Muito obrigada. Obrigada pela recepção, não só da Samantha sommelier, mas principalmente da Jam Cigar, uma marca potente aí no mercado com menos de 4 anos. E como tu mesmo falou, com esses encontros que tivemos, já tivemos a oportunidade de adoçar um pouquinho, né, as pessoas que tiveram a oportunidade de participar e ver toda a qualidade, tudo que a gente vem para entregar aí, né? E é o motivo do nosso grande sucesso mundo afora, na verdade. Né? É gratificante para a gente que é empresário, empreendedor, ver uma ação como a Jam, o José, inclusive o meu abraço. Nos tornamos aí, até esse momento, grandes amigos virtuais. Em breve eu estarei na Bahia visitando a fazenda e conhecendo essa estrutura. Levar a turma da Golf, né? Exatamente. Não, isso nós vamos organizar. Pronto. Já tá engatilhado, é só uma questão de tempo, porque realmente a gente precisa divulgar, potencializar e prestigiar. É o mercado nacional, é o empreendedor brasileiro e um produto que está competindo, Samantha, daí tu vai poder ilustrar melhor isso a nível internacional, né? Vamos falar sobre isso, sim. É muito importante a gente entender aquilo que a gente tem dentro da nossa própria casa, né? Como comentei, a Jam com menos de 4 anos de idade, né, com menos de 4 anos de mercado, já está trazendo produtos incríveis de qualidade e renome internacional, trazendo uma medalha para nós, para o Brasil, vamos dizer assim, né? E vamos falar sobre essa experiência da Jam Cigar, né, do Jam Farm Experience futuramente. No futuro próximo, espero receber vocês lá. Com certeza. Tu sabe, Fábio, que a Jam é a única fábrica de charutos no Brasil hoje que tem estrutura para receber os aficionados, né? Nós temos lá uma estrutura gigantesca e com conforto, com qualidade. O motorista da fábrica vai buscar o pessoal no aeroporto, né? O pessoal já vai se divertindo. A gente tem quartos super confortáveis com... Eu vi quadriciclo, toda uma estrutura na aqueles fazenda. Carrinhos off-road, sabe? Aquela gastronomia baiana que impressiona com um bom charuto. De tudo um pouco. E tu sabe que o bacana é que grande parte do que é consumido na fazenda é plantado justamente lá. Eu brinco que até os boizinhos a gente planta lá. Que legal. O José Antônio tem também né, a criação de gado e tudo mais. Né? Ele vem do agronegócio. E Isso essa extensão mesmo. do charuto é uma prova de que os apaixonados, os aficionados pelo negócio, como é o caso dele, e eu até vou citar o exemplo Márcio aqui da Casa Ministro, né? Um advogado bem sucedido aqui na cidade, um fã do charuto, né, um grande apreciador, e montou hoje uma charutaria como essa para poder disponibilizar para quem curte esse ritual. Eu acho Exatamente. que isso inclusive o espaço que estamos aqui hoje, esse umidor que vocês estão conferindo aqui atrás, até me perguntaram, semana passada estivemos em Brasília, Goiânia, trazendo um pouco da experiência de Jam Cigar para dentro das charutarias, né? E me perguntaram a importância, né, da marca e principalmente também para o aficionado de estar num espaço preparado, pensado para o aficionado como esse, né? A gente entende com as mudanças, né, inclusive da lei, e como hoje o Brasil, isso é uma coisa bacana para a gente falar, como o Brasil vê essa questão do charuto, porque se associa muito ainda ao cigarro, né? Então você não pode, a gente tem o hábito de falar charutar, né? Então tu não pode charutar em qualquer local, né? Então por isso que é a importância de ter um espaço como esse, pensado, planejado. Nós sabemos que o charuto é um item 100% natural, não tem nenhum aditivo químico, então ele precisa ter um cuidado com temperatura e umidade. Então esses espaços, né, as charutarias têm todo esse aparato, todo esse
essa questão para poder entregar um produto de melhor qualidade. E para nós, enquanto Jean, enquanto marca, é importante entender que nós estamos em locais que tenha esse cuidado. Porque não adianta todo o processo que chega, né? Perfeito. O charuto para chegar pronto, na caixinha, assim, bonitinho para a gente degustar, passou por no mínimo 100 mãos diferentes durante o processo de plantação, colheita e fabricação propriamente dita. Aí veja, a folha do tabaco, a planta, para ficar pronta para o consumo, porque aqui nós estamos vendo uma planta, né, uma folha já com processo de fermentação e secagem. Já maturada, né? Maturada, preparada para degustação. Até porque se ela tiver muito verde, a gente não consegue nem queimar ela, né? Mas essa planta, para chegar aqui pronta, é no mínimo 4 anos. Olha só. Então, olha só, no mínimo 4 anos... No mínimo 100 mãos diferentes. O nível de investimento na frente para chegar num patamar de estrutura como essa é grande, né, Samantha? Pelo que eu percebi. É muito grande, ali. Eu brinco, né? Tudo que José Antônio investiu na Jean Cigar ainda em 4 anos, não se viu retorno e claro, a gente sabe que... E vai levar ainda um bom tempo, vai levar né? ainda um bom tempo. Claro que a gente investindo em qualidade, em processos, em equipe, profissionais gabaritados, acaba trazendo um produto de qualidade e é por isso que nós estamos nas maiores e melhores charutarias e tabacarias do Brasil, porque querem trabalhar com um item... Né? Um item... E essa movimentação da Jean, tu me corrija se eu estiver enganado, mas vem dos últimos 4 anos com muita propriedade, muito investimento, muitas ações em eventos, marketing, embalagem, é mais ou menos esse período, Samantha? Sim, o que acontece? A Jean Cigar começou, a história do José é muito bacana, assim, porque o charuto tem tudo a ver com a questão de conexão, né? Eu falo muito sobre isso, o charuto demais. Conecta pessoas, conecta negócios e principalmente... te conecta contigo mesmo. A gente tem até uma questão histórica, porque o charuto é feito simplesmente de folhas de tabaco. O tabaco foi descoberto pelos índios que utilizam até hoje nos seus rituais religiosos, né, para fazer a conexão deles com o divino, né? Então, olha que bacana, a gente continua fazendo essa conexão do negócio, né? Sim, sim. Estava inclusive comentando que, como arquiteta, né, quando eu ainda atuava, o meu melhor momento era no período da noite, quando eu sentava para degustar o meu charuto, escolhia aqui a harmonização que mais faz sentido para mim, desligava ali o WhatsApp e tudo mais, e eu me conectava, literalmente, conseguia focar nos meus estudos, na leitura. Literalmente, as pessoas falam, nossa, mas qual é o barato do charuto, né? O barato é justamente isso, né? Essa descontração, essa autonomia que ela dá de interação, de conversa, de meditação. Pô, eu às vezes estou a gente está desenvolvendo a revista ou planejando o lado criativo de um dos eventos, eu quero pensar nisso de uma forma isolada, eu acendo o meu charuto, vou lá para o sítio, ou venho para um lugar como a ministro, e cara, entre a fumaça que a gente acaba desenhando essas criações e estratégias. Eu tenho uma sinergia muito bacana no charuto, com certeza. E o que acontece? As pessoas estão tão acostumadas, né, Fábio, a fazer correlação com o cigarro por conta da nicotina que tem ali, do químico que faz ele viciar, está acostumado com o vape, essas coisas, então eles já querem saber, então, mas... Né? O que é isso? Pegando né? um exemplo aí do cigarro e o charuto, né? O cigarro ele tem uma composição com pólvora, por isso que ele não apaga. O charuto tem uma estrutura de fumo natural, por isso que se a gente não seguir o fluxo com as baforadas, ele vai apagar e você tem que novamente acender. Por aí já começa a ver a diferença da estrutura química que o cigarro tem, que realmente é complexa, para um charuto, né? E outra, né? O charuto a gente não traga. O rito bacana do charuto é a fumaça, é o entorno que ele gera. Isso mesmo, a primeira regra do charuto é isso, nunca, jamais, em momento algum, você traga o charuto, né? Tu não traz, até porque o pessoal quer fazer muito essa analogia, essa diferença de cigarro e de charuto, né? Nós temos aqui potencial de nicotina e alcatrão muito mais do que um cigarro, até pela quantidade que temos. Uhum. Veja aqui, eu tenho no mínimo 8 folhas de tabaco, né? Folhas de tabaco. Samantha, então, qual é a composição da estrutura? A gente tem um miolo, contracapa e capa. Explica um pouco desse processo construtivo dele. Assim, até é bacana, assim, vamos aqui fazer uma bem
bem ilustrativo, né? Nós temos aqui uma parte onde é fechada, aonde a gente corta e aonde a gente degusta, né? Onde tu põe a boca. A gente é conhecido no mundo do charuto como a cabeça do charuto. Aqui aonde a gente acende é o pé do charuto. E aqui nós temos o corpo ou o canhão do charuto, certo? Então, veja bem, o charuto, como eu comentei, ele é composto simplesmente por folhas de tabaco, mais nada. Nós temos aqui 3 etapas, vamos dizer assim, durante o processo de montagem. Então, nós temos o miolo, ou também conhecido como enchimento, muito falado, né, um termo muito utilizado no mundo do charuto, ou propriamente dito o recheio. Depois, isso tudo vai conforme a receita do Master Blend, que é o profissional que monta a receita. Aí são tabacos, tipos de tabacos diferentes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Perfeito. Né? É que a pauta é grande. Quando a gente começa a se aprofundar, tem... Bacana, vamos chegar lá então. Então aqui nós temos o miolo, né? O recheio. Depois nós temos uma folha que não é tão bonita visualmente, mas extremamente importante para poder segurar todo este... É o que vai selar esse miolo. Exatamente, né? Vamos dizer que já daria para degustar ali, certo? Mas ainda assim a gente tem a capa, né? A capa, a folha de capa, que tem que ser uma folha que tem um processo mais especial para poder ser feita, um cuidado maior, até porque, feliz ou infelizmente, o ser humano compra o produto pela capa. Né? Visual é tudo, né? A gente... feliz ou infelizmente, literalmente, né? Então, e também tem uma questão não só estética, mas a capa, a folha de capa, ela precisa ter uma maleabilidade para fazer essa torção, ela precisa ter um pouquinho de elasticidade para poder fazer essa torção do charuto. Bacana. Né? Então a capa, literalmente, é a parte mais cara do charuto. O processo começa lá na plantação, já é diferente, né? Às vezes a gente tem um cuidado, não é tão exposto ao sol, a gente chama de tabaco tapado, né? Então são um pouquinho mais cuidado ali. Bom, como vocês podem ver, tem muito assunto, muita informação, com certeza a gente não vai conseguir passar tudo isso, mas não vai faltar oportunidade porque a gente vai estender essa pauta para outras gravações, com certeza. Samantha, eu queria que tu comentasse um pouco para o nosso público as bitolas e as premiações que a Jean conquistou, que eu acho que isso é importante, de novo, para valorizar e enaltecer o produto nacional. Eu tenho uma linha de produtos com a marca Golf Lazer, mochilas, óculos, bonés, e defendo ferozmente a produção nacional no Brasil. E eu acho que a gente, assim como os vinhos nacionais, vê um charuto com essa estrutura sendo produzido aqui é bacana. Comenta um pouco sobre isso, essas premiações. Vamos falar. Inclusive, o charuto que nós estamos degustando hoje, eu escolhi propositalmente o nosso super prêmio, nossa maior bitola aqui dentro do portfólio da Jean, que tem uma história, uma correlação com a história da Jean Cigar. José Antônio, quando degustou o primeiro charuto, né, foi um Beic 56, né? Que é um Coíba. Exatamente, um Coíba. E ele quis fazer uma homenagem, né, a este momento, e ele mandou fazer aqui com o Master Blend, né, uma bitola igual, né, a bitola do Beic, para que ele homenageasse esse momento quando ele startou no mundo do charuto, né. Filho dele nasceu, o charuto é muito isso, pessoal, tem muita relação com isso, né. Quando o filho dele nasceu, ele foi apresentar o menino aos amigos fora do país, e estava no cassino, né? Não com o filho, tá? Eu vou fazer um parêntese. Mas estava com um cassino com esses amigos e presentearam a ele, né? Tem até relação com o nome. O amigo que deu para ele este primeiro charuto também é um português, e as iniciais do nome desse português também são J-A-M-M. Olha só. Né? E José Antônio, né? José Antônio Martins Monteiro, com as mesmas iniciais. Então, por isso que eu digo que o charuto tem muito isso, uma relação, uma história, né? de conexão muito bacana, né? Samantha, tu comentou sobre esse negócio de presentear. Eu tenho essa cultura de presentear. As minhas conquistas são feitas com o charuto. Eu acho que isso é extremamente... tem toda uma simbologia. O Henrique do Zoom, também um grande parceiro, onde fizemos um dos encontros, né, na nossa confraria. Quando a filha dele nasceu,
se eu não me engano, 6, 7, 8 anos atrás, eu presenteei ele com um charuto. Digo, ó, isso é um presente pelo nascimento da tua filha. No último evento que nós fizemos, ele me chamou, eu nem lembrava mais, dizendo, pô, Fábio, eu tenho lá em casa o meu cantinho religioso, né, onde a gente tem coisas que guardamos com carinho, e lá está o charuto que tu me deu quando a minha filha nasceu. Eu não lembrava. E ele, extremamente grato. Olha como marcou, né? Tá lá guardado, no outro dia ele me mandou a foto. Então olha que bacana a relação e o vínculo. Ele nunca fumou charuto, passou a fumar agora com a gente. Isso. E eu disse, Henrique, leve essa tradição adiante, olha que detalhe, né? justamente isso, ele não degustava charuto, e eu me lembro que a gente conversando, ele comentou, olha, eu não entendia o produto, né? Aliás, não gosto de falar isso, não vejo o charuto como um produto, mas ele... Por isso que é bacana esses eventos, para o pessoal entender e desmistificar um pouco essas coisas, sabe? Mas voltando falando aqui dos nossos premiados, eu gosto de falar assim, né? Os principais, pelo menos, isso, né? Isso, eu trouxe aqui, então, pra gente... Vou trazer, assim, esse aqui que é o nosso... Não vou dizer o queridinho, não podemos ter um queridinho, né? Queridinho vai do teu paladar, Sim. né? Mas eu tenho um carinho muito grande. Esse aqui é o JP50. É uma linha da Just Cigar que a gente chama de box pressed. Ele é prensado e ele tem um formato retangular, né? Claro, aqui traz umas características para esse charuto, porque o charuto, quando tem essa formatação prensada, ele vai mais quantidade de tabaco, por consequência, fica um pouco mais encorpado, né? E aqui nós temos um charuto que recebeu nota de 91 pontos na Cigar Journal. E, claro, eu não podia aqui... mostrar a revista. Como diz, a gente mata a cobra e mostra o pau. É isso aí. Isso? Esse é o ditado popular mais eficiente que nós temos aqui. Porque, às vezes, as pessoas não... A gente fala e tem muitos aficionados que estão startando no mundo do charuto, né? É legal a gente falar, essa aqui, a Cigar Journal, é uma das maiores, se não a maior revista conceituada no mundo do charuto. Essa revista, ela tem mais de 90 profissionais com conhecimento do charuto, né? Aqui a gente tem sommelier, master blend, jornalistas, aficionados, né, do mundo inteiro que recebem charutos do mundo inteiro sem anilha. Lembrando, pessoal, que a anilha é esta identificação, tá? Então, que tem uma função aqui não só de identificar o charuto, mas também aqui, porque o charuto, como ele é delicado, né? Para que você tenha um cuidado maior na hora de manipular ele, né? Sabe que a sommelier tá sempre aqui dando dicas, sem querer querendo, né? Essa é a tua missão hoje aqui no nosso programa. Perfeito. Legal. E aí, o que acontece? Essa revista, Fábio, eles recebem, então, esses charutos, mais de 1000 charutos do mundo inteiro, mensalmente, para poder fazer avaliações, né? Assim como a gente tem de rótulos de vinho, né? Cervejas aqui, muito cultural da nossa região, sim, cervejas artesanais. Esta revista recebe charutos do mundo inteiro, cubanos, Honduras, República Dominicana, enfim, dos maiores players aí, né? E sem anilha nenhuma, e eles fazem a degustação desses charutos e dão avaliação de 0 a 100. Para vocês entenderem, esse charuto que eu mostrei para vocês, o JP50, que aliás, né, Fábio, a gente fez um evento exclusivo com ele. Com eles, pô, foi muito, muito eficiente. E aqui a gente saiu na edição de 30 anos, né, ou seja, carimbamos ali, melhor impossível, né? A edição de 30 anos, nós saímos aqui, né, o nosso JP50, e eu falo para vocês com muito orgulho que nós estamos aqui entre... Pois é, isso que eu ia comentar. Incríveis, quais as 3 ou as 5 principais marcas que vocês concorreram? Podemos falar aqui, ó, Honduras, né? Nicarágua, República Dominicana, tá? Aqui nós temos, aqui só para vocês entenderem, são todos charutos com 91 pontos, assim como o JP50 brasileiro, né? Aí nós temos aqui, ó, o Júlio César Toro, por exemplo, que é da República Dominicana. Hoje um grande fabricante de charutos mundialmente, né, Fábio? Então, assim, eu gosto mesmo de... em escala de produção, República Dominicana, Nicarágua e depois Cuba. Essa hoje é a ordem de produção e venda mundialmente, né? Então, e para te ver aqui, ó, a gente tem charutos aqui com 90...
89, Honduras, 89, Estados Unidos com 89 pontos. Então, Bacana. veja, nós saímos nesta edição, foi em dezembro, tá, pessoal? Em dezembro de 2024, edição de 30 anos da revista. Ou seja, aqui estão os melhores dos melhores. Então, eu falo assim com muito orgulho, de boca cheia, não só por sermos de Cigar, mas principalmente por sermos brasileiros, de trazer... Eu ia comentar isso agora para quem está nos assistindo. Mais uma vez eu enfatizo, eu reforço. Cara, é um produto nacional. Nós tínhamos uma rejeição muito grande com os vinhos. Eu gosto de fazer esse comparativo. Hoje o espumante brasileiro é referência mundialmente. Mundial, os nossos vinhos vêm numa evolução fantástica. De novo, porque temos empresários investindo, acreditando e fazendo e chegando num resultado como esse que a gente está vendo. Parabéns ao José, você, pelo trabalho que faz no campo. E eu tenho certeza que vai prosperar muito como marca e produto. Muito obrigada, Fábio. E assim, ó, não sendo redundante, né? Pode ser, viu? Não tem problema. Não, mas veja bem, não digo nem por ironia do destino, porque em 4 anos de fábrica de Cigar, nós estamos trabalhando arduamente para trazer cada vez mais produtos de qualidade. E é muito pouco tempo. 4 anos é muito pouco tempo para um negócio. E nós estamos aqui falando em produtos premiados. Eu gosto de falar premiados, pessoal, porque realmente é isso que a gente sente. Porque isso traz uma conotação, um olhar para o tabaco brasileiro cada vez mais. E eu não sei se tu sabe, Fábio, o tabaco nacional, o tabaco brasileiro, é um dos mais caros do mundo. É um queridinho para poder fazer receita, ele é muito bacana, é um tabaco muito aromático. Nós tivemos, no ano passado, um lançamento de uma marca muito famosa, a Roya de Nicarágua, que eu tive a oportunidade de participar, no qual eles fizeram uma linha exclusiva com o nosso tabaco, de tão importante, de tanta qualidade que tem esse produto, né? E escolheram o Brasil para fazer esse lançamento. Então, veja, nós não somos qualquer coisa. Legal. E aqui nós temos um charuto 100% de tabaco nacional, né? Então, a gente tem aqui, aliás, nós, na composição do blend da Cigar, o blend aqui que é, pessoal, é a receita, conhecido como blend no mundo do charuto. A mistura das folhas, para o pessoal entender se é isso? Exatamente, a mistura das folhas, porque... Veja, Samantha, mas é só folha de tabaco, então que graça que tem? A graça é justamente isso, a fisiologia da planta. A gente tem plantas, tabacos do mundo inteiro, certo? A gente tem charutos aí na composição, por exemplo, com 7 folhas de tabaco, cada folha de um país diferente, de um local diferente, né? Então, existem 1000 possibilidades aqui dentro. Aqui no nosso tabaco, no nosso charuto, nós temos, inclusive, um tabaco que se chama Cubra. Cubra, pessoal, é uma semente que veio de Cuba, plantada exclusivamente no Recôncavo Baiano, aqui no Brasil, e se patenteou, se deu o nome, ele literalmente é patenteado, esse tabaco, como Cubra, né? A junção de Cuba e Brasil. Então, eu brinco que aqui nós temos o DNA cubano. Que é a essência, a origem do Justo, negócio, né? Ninguém tira esse mérito deles. Mas também temos todo o merengue brasileiro, né? Então nós temos aqui um conjunto. Um conjunto que nós trouxemos o melhor do melhor do tabaco, certo? Então, na composição, na receita do nosso bitolário, nós temos esse tabaco, o Cubra. Algumas outras marcas também trabalham com este tabaco, não é algo exclusivo de né? É um tabaco já que foi, como eu disse, foi patenteado, tudo mais. E já vou dar um spoiler para vocês, que hoje lá na fazenda de José Antônio, nós temos variedades de tabaco do mundo inteiro plantados. José contratou um cubano geneticista, muito experiente, hoje acho que ele está com 87 anos, se eu não me engano, e é um homem que tem muita experiência no mundo do tabaco, né? Nós estamos aí, em breve vamos lançar o nosso próprio tabaco. Olha que né? bacana. Primeira mão aqui pra gente... Tô contando já a fofoca para vocês. Legal, spoiler. Um spoilerzinho, justamente por isso, porque nós queremos sempre trazer qualidade, inovação para o nosso público, né? O charuteiro espera isso, por isso que o bitolário da Jan, nós temos mais de 15 bitolas dentro do nosso. Perfeito. Né? Lembrando, pessoal, o que é a bitola?
A bitola, né, é essa correlação entre tamanho e o ringue, né? A circunferência. A circunferência do charuto. Então, nós temos variedades, charuto mais longo, mais curto, mais fino, mais grosso. Eu tenho certeza que um vai fazer sentido para o teu paladar. Vai agradar. Por isso que eu sempre falo, gente, nunca tome como base um único charuto. Né? Você degustou de uma marca, né? Foi conhecer o umidor da tabacaria, já fumou tal, né? Já degustou tal charuto, gostou? Enfim, dê a oportunidade, sempre deguste uma segunda vez. Por quê, pessoal? Porque tem várias vertentes que podem trazer resultados diferentes. Por exemplo, o que você se alimentou antes pode interferir no resultado. Inclusive, como está o teu estado de espírito, o teu humor, se tu tá feliz, se tu tá triste, né? Principalmente aqui, a gente nem chegou lá, né, Fábio? Eu tô um pouco ansioso pra gente chegar nessa parte também. Ó. Como é muito importante, né? A degustação, o acompanhamento. Samantha, entrando nessa linhagem aí, o que a gente vai compor aqui para harmonizar com o charuto? Bacana. Porque eu sei que tu tem uma experiência com bebidas também muito consistente, muito grande. Então, divide isso com a gente também. Gosto, pessoal. Porque assim, o charuto é bacana ele estar acompanhado. Sempre com uma pessoa, sempre consigo mesmo, o olhar para dentro. Vamos fazer uma analogia assim? É bacana, né? E também, principalmente, com uma bebida. Porque se você entender aquilo que faz sentido para o teu paladar, a tua degustação vai ser muito melhor. Tem coisas que para mim, que é muito usual no mundo do charuto, eu não gosto. Tem coisas que... Então é muito relativo. Não deve ser uma regra definida, né? Como você comentou agora há pouco. A gente tem que experimentar e entender o que se adapta da melhor maneira. Exatamente. Vou dar um exemplo muito claro aqui. Existe um grande rumor, assim, uma grande nuvem que paira, né, no mundo do charuto, que é a tal da harmonização com o vinho e com o charuto. Tá? Posteriormente, quem sabe, trazemos uma experiência assim. Com certeza. Eu sou, assim, tem o time que não gosta e tem o time que gosta. Eu sou o time que gosta, porque eu levanto a bandeira que tu tem que entender o produto, entender o tipo de tabaco que tem aqui. Inclusive, até a bitola vai trazer, pode influenciar. O fluxo da fumaça em função da bitola, da prensa. Também. E a uva, qual o método que foi utilizado para poder fazer aquele vinho, né? Então, se você souber escolher o vinho, escolher o charuto, por exemplo, um exemplo bem esdrúxulo, vamos dizer assim. Se tu pega ali um vinho com uma uva bem suave, uma uva bem... um Carmenere ou um Pinot Noir, e aí você pega um charuto que inclusive nós temos no nosso portfólio, um lançamento da John Cigar, um 100% Cubra, tá? Um charuto maduro. Quando o charuto é maduro, pessoal, é que ele passou por um processo de envelhecimento maior, até o processo de fermentação. Então ele fica pelo menos ali mais 2 anos, né, envelhecendo para ele trazer um potencial diferente no charuto. Se tu pega ali um charuto 100% Cubra, ou seja, o Cubra é um tabaco que ele é mais encorpado. E aí você pega um vinho com uma uva bem suave, o charuto ele vai matar o vinho, entende? Marca mais do que a bebida. Justo. Então a gente tem que ter aqui, né, um equacionar balanço. Hoje aqui, por exemplo, escolhi aqui, eu já tô no cafezinho, tu sabe que eu sou cafezeira. Aliás, a minha história com o charuto começou com o café, né? Então já tava no cafezinho aqui. E escolhemos aqui um rum, né? O rum não tem erro, para qualquer momento do ano, tá? O pessoal fala assim, não, só tomo rum no inverno. Não tem isso, né? Escolhemos um rum. O rum, ele tem potencial de álcool, né? E dulçor, então vai muito bem com o charuto, né? Aliás, deixa eu reacender o meu aqui. Lembra que o Fábio comentou com vocês diferença de charuto e cigarro, por exemplo, né? Nós temos ali o cigarro que tem pólvoras, né? Tem anéis de pólvora, por isso que o cigarro queima se tu deixar no... Eu acho que é um bom exemplo. O dela apagou, né? Olha a estrutura do meu charuto. Firme, ele vai formando esse anelar, né? Justo, e a cinza, Fábio. E ele não apagou porque eu tô dando sequência ao fluxo, às baforadas. Então
por coincidência, acabou sendo um bom exemplo aí do que a gente falou no início. Justamente. Até o pessoal fala assim, nossa, tu deve fumar muito, degustar muito nos eventos, né? Mas como eu tô sempre falando muito, Sim, e eu não tô dando aqui, a gente chama de cadência de fumada, né? O Isso. tempo. O Fábio tá ali, nesse bate-bola, ele tá dando o tempo ideal para manter o charuto aceso, né? Vamos reacender. Não, ele é um charuto muito bem estruturado. Estamos com fluxo, né? Tu percebeu ali como é que tá? Ó, um charuto com um ringue grosso, né? Ele é um charuto com uma queima de quanto tempo, Samantha? Aqui a gente tem 120 minutos Tranquilamente, né? Sim. Tranquilo. Muito Claro bom. que... Por isso que é legal a gente falar sobre essa questão da cadência de fumada, né? Às vezes a gente fala, né, aí no mundo do charuto, a pessoa tá mamando o charuto, né? Não tá dando tempo dele para ele degustar, para ele queimar, né? Para ele carburar, vamos dizer assim. Né? Então, a gente coloca ali, até a fábrica vem na caixinha, na etiqueta, né? Mais ou menos o tempo de fumada e tal, 120 minutos. Mas às vezes pode ser menos ou pode ser mais, conforme a cadência da pessoa que está degustando. Perfeito. Né? Inclusive, quando nós brindarmos na sequência, vamos fazer o ritual do copo defumado para o pessoal ver como até visualmente isso tem um apelo muito bacana e como o rum muda o buquê, o paladar, né? Sim, porque nós estamos fazendo aqui uma defumação, vamos dizer... mecânica, né? Exatamente. Ali... Vamos fazer um brinde. Um brinde. A dona Samantha, a Jan, a tacada de sucesso que inicia hoje aí com esse programa, que eu tenho certeza será o primeiro de muitos, né? Vida longa e boas baforadas. E as novas conexões. Eu sou muito suspeita pra falar. Que dificuldade, né? Não é? É muito difícil. Não é um casamento, não é uma maridagem que a gente chama. Não fica sensacional? O tabaco, o amargor residual que o tabaco fica, né, no teu paladar, e aí você vem aqui com uma proposta. Um rum que tem uma pegada veludada, ele equaciona bem com o teor do charuto. Um dulçor muito presente. Bastante. Né? E por isso é isso que é importante, você estar numa casa, né, uma charutaria, que tem aí no seu portfólio, né, rótulos bacana, né? Aqui na Casa Ministro tem rótulos de uísque que eu não vi em alguns lugares do Brasil, né? Eu viajo muito no Brasil, conhecendo as charutarias, levando, né, a experiência de anti-cigar, e a gente vê muito isso, né? Aqui a Casa Ministro tem todo um aparato, uma estrutura, rótulos bacanas, tanto que eu fiquei na dúvida na hora de escolher ali, né, Fábio? Não, e aqui em Joinville a gente tem que prestigiar empreendimentos como esse. Eu reforço, o Márcio é um cara que não tinha nenhuma relação com esse segmento, ele vem do ramo jurídico, investe, acredita, e a gente tem que apoiar. E é visível também, Samantha, a expansão e o crescimento e o interesse de novos adeptos ao charuto, né? É muito visível como esse mercado está crescendo. Né? Sim, houve uma crescência pós-pandemia, né? O pessoal ficou mais em casa, começou a se reunir mais em casa. Inclusive, eu bato muito nessa tecla, começou a olhar mais para dentro, né? Começou a se conectar mais consigo mesmo. O charuto traz muito isso, como eu comentei, né? E quando as pessoas, e por isso que é bacana a gente trabalhar e fazer essa educação ao tabaco. Trazer os eventos como tu tá trazendo, Fábio, né, dando a oportunidade, assim como o Henrique, por exemplo, falou, né, que não degustava antes, que não entendia, né, nesse sentido, né, tem muita gente, como eu comentei, que não sabe que é só tabaco que tem aqui, não tem outro aditivo, nada, né, então por isso que é importante participar dessas, e congregar, né, com essas confrarias. Ler, hoje tem muita literatura, revistas especializadas, YouTube, então só não se informa quem realmente não quer, né? Justo. Mas é um negócio espetacular. E eu vou fazer agora o defumado. Perfeito. Espero que a minha cinza não caia. Sim, que eu já fiz uma bagunça aqui. Que lindo que fica além de tudo, né? Olha a plástica que isso dá, né? Foi só falar da tua... Não,
E, aliás, isso faz parte do ritual. Quem acha que não vai cair dentro dessa sequência, se engana. Um bom charuteiro tem cinza na calça, né? Exatamente. Olha que lindo que fica, né? Ali você literalmente deu uma batizada no seu drink, na sua bebida, fez uma defumação de forma mecânica, como a gente fala, né? Olha, modifica um pouco o sabor, né? A textura, o corpo do rum fica... Mas nós fizemos isso com as cachaças também, junto com a Antonieta, Fica lá com o Renato. sensacional. Sensacional. E tá aí uma coisa que combina muito bem. Eu sou super suspeita, porque eu sempre falo que eu sou cachaceira, né? No bom sentido, pessoal, porque a cachaça é o nosso whisky brasileiro, né? Temos rótulos premiados internacionalmente, produtos maravilhosos, como a Antonieta, por exemplo, né? E Olha que funciona isso. muito bem. Que lindo, né? Poção, lindo e saboroso, né? Poção mágica de Poção hoje, mágica. né? Ah, batizado. Vou ter patentei isso aí. Então tá valendo. Publicitariamente a gente vai adaptando aqui o ritual. Perfeito. Samantha, mais um brinde. Obrigado de novo. Pô, tô muito feliz, muito contente com essa experiência. Eu sou um apreciador do charuto, das coisas boas e, como tu falou, do vínculo que o charuto traz na relação com as pessoas. E o que eu queria entender de ti agora um pouco é a Samantha, como mulher sommelier internacional num mundo que é praticamente masculino. Fala um pouco disso pra gente, Samantha. Rapaz, Fábio, obrigada. Eu que agradeço, né, você dar a oportunidade de trazer não só o meu trabalho, mas principalmente mostrar uma marca como a Jan Cigar. Eu percebi que a Golf Lazer, eu percebi que tudo que você traz é tudo com extremamente qualidade, Sempre. né? Tu tem um olhar assim muito clínico para trazer não só itens de qualidade, mas experiências de qualidade, não mais do mesmo. Então eu me sinto assim felizada, se é que eu posso dizer assim, né? Me sinto até importante, vamos dizer, você ter escolhido a Jan Cigar, né? E a Samantha para estar aqui presente junto com a Golf e Lazer nessas tuas confraternizações, né? Bom, assim, a Samantha, que engraçado, porque assim, ontem tivemos um evento com mulheres e eu acho muito bacana, assim, eu tava comentando que o meu histórico começou com o café, né? Eu sou arquiteta, eu costumo brincar que eu sou arquiteta de formação, mas sou sommelier de charutos de coração. Eu escolhi essa profissão, sem intenção nenhuma, comecei a entrar no mundo do charuto. Quando eu tive a oportunidade, eu tive um café bistrô em Jaraguá do Sul, aqui próximo a Joinville. Olha só, a minha terra, eu sou natural de Jaraguá do Sul, né? Olha que mundinho pequeno. O joinvilense, vivo aqui há mais de 48 anos, a minha família ainda reside lá, uma boa parte deles. Mas então, eu também as pessoas perguntam, nossa, mas você é catarinense? Eu sou paulista, né? Mas já tem 20 anos, 21 anos que eu moro em Santa Catarina. Já tem o nosso DNA aqui. E até falo assim, já é barriga verde, né? Porque lá para São Paulo eles acham que todo mundo é barriga verde, né? E eu tive essa oportunidade de abrir esse café bistrô em Jaraguá do Sul. Na época eu fiz um curso de barista para poder aprender a manipular, né, a fazer receitas com café. E eu tive a oportunidade de aprender a harmonizar o café com um monte de coisa. Geleia de pimenta, queijos. E porventura tinha o tabaco. E olha só, pessoal, eu conheci essa degustação, esse maridagem que a gente fala, né? Esse casamento do tabaco com o café, e eu gostei muito. Eu tenho um paladar muito voltado para o amargor, né? Café. A gente sabe que o café especial, o café, o gourmet, é um café melhor, mais tratado. Então, tu não precisa colocar açúcar neste café, né? A gente que vem de uma tradição, uma cultura, né? Então, eu gosto muito do amargor, essa presença, e combinou muito para mim com o charuto e o café. E eu postei uma foto nas redes sociais, gente, olha como é a nossa vida já hoje, né? Então, esse mundo da internet. Eu postei uma foto nas redes sociais degustando um charuto, isso em 2017, né? Eu sou razoavelmente recente no mundo do charuto, né? Mas uma grande estudiosa, por isso tem o nível de conhecimento que tem, né? Olha, modéstia à toda parte, essa é uma grande característica minha. Tudo que eu me proponho a fazer, eu sempre tento fazer com maestria, né? E eu
assim como não tinham interesse nenhum em trabalhar com isso, mas eu queria entender aquilo que eu estou consumindo. Por isso que eu acho muito bacana a gente fazer esse trabalho de educação, Fábio, para as pessoas aprenderem e participar das confrarias, dos eventos, e entender aquilo que está consumindo, né? Assim como a gente desmistificou a diferença entre charuto e cigarro, né? As pessoas participando dos eventos através das nossas masterclass, dos nossos bate-papo, a pessoa entende melhor o que está consumindo. E foi o que aconteceu comigo. Eu falei assim, quer saber? Eu quero estudar um pouquinho mais sobre isso. Né? E eu tive, nossa, uma grande oportunidade, e eu falo, e vou entrar agora nesse mérito com as mulheres que me perguntam muito, tá? Eu conheci Raquel. Raquel é uma madrinha para mim dentro do mundo do charuto. Ela que inclusive me conectou com o José Antônio da Jam Cigar. E eu tenho uma admiração enorme por ela. A Raquel é uma pessoa muito conhecida aqui no mundo, no mundo do charuto aqui no Brasil. E ela tem uma confraria de mulheres, no qual eu faço parte hoje. Nós somos em quase 350 mulheres. Olha só. Eu costumo dizer que nós somos quase que uma maçonaria feminina. Porque é isso que o charuto faz. Claro, ele segmenta, né, ele seleciona, vamos dizer assim, né, não, das pessoas que realmente querem entender, que gostam do hábito, né? A gente tem uma diferença aí de gostar do hábito e das pessoas que a gente percebe, as pessoas que às vezes querem, né, só fazer foto, alguma coisa assim, né? E a nossa confraria, que aliás se chama Salto, Taça e Fumaça, nós somos as mulheres da STF. Olha que bacana, mais uma jogada publicitária. Claro, sempre, né? Porque, e olha que engraçado, mais de 80% são mulheres do mundo do direito, né? Então calhou muito bem, mulheres do STF, né? E nessa confraria, né, o QG fica em São Paulo, mas nós temos mulheres do Brasil inteiro, como eu, por exemplo, sou representante aqui no Sul, né, da embaixadora da confraria aqui no Sul. E o que a Raquel faz com muita maestria, né? A gente faz eventos, né, regionais, aí tem as meninas, não, vamos para o Espírito Santo, nós temos lá uma confreira que inclusive tem uma tabacaria incrível lá, vamos fazer um evento no Espírito Santo, as meninas se reúnem, já é uma forma de conexão, uma forma da gente fazer uma viagem diferente e tal, né, e dentro disso acaba se conectando, fazendo network, trabalhos, enfim, né. Bacana. Então eu tive a oportunidade de entrar nesta confraria. E a Raquel consegue conectar as marcas, as maiores marcas de charuto, aliás, do ramo do charuto, que a gente tem muita coisa aí, né? Por exemplo, equipamentos, termomidores para guardar charuto. Perfeito, né? É um outro segmento que tem crescido muito também. Nós temos aí pessoas bacanas, importantíssimos. Nós temos o César Adames, por exemplo, que é um profissional, um dos pioneiros no Brasil a trabalhar com charuto, né, que sempre está fazendo cursos, ministrando cursos para as mulheres da confraria, ou seja, somos mulheres interessadas, né, que realmente quer entender o que está consumindo, né, não só congregar, mas também entender o que está consumindo. Então isso que é bacana, fazer parte de algo que realmente faz sentido, né? Legal. Nesta brincadeira da Samantha foi onde a Samantha começou a ter mais interesse ainda pelo charuto, entendeu o que eu estava consumindo, e aí eu tive a oportunidade de fazer um curso pela IACS, que é a maior instituição hoje no mundo, que forma profissionais como eu, né, cigar sommeliers internacional, para fazer isto, para poder, só para fazer um parêntese, o sommelier de charutos, ele faz, em tese, a mesma coisa que um sommelier de vinho, né, nós explicamos a carta de charutos da casa para o cliente, fazemos todo o processo de corte e acendimento, né? Às vezes o aficionado, ele quer ser servido, e é isso que o sommelier faz o corte, o acendimento, e aí eu vou vir, Fábio, que tipo de degustação que você quer fazer, qual é a harmonização, tem alguma coisa preferida ou posso te sugerir alguma coisa? Então essa é a função do sommelier de charutos, né? E também de fazer a parte de educação, a parte de masterclass, né, de explicar, né, ensinar. Então, eu fiz dei start nos meus estudos pela IACS, continuei posteriormente com a CSA Brasil, que é uma academia de sommeliers sensacional, com um renome internacional, que aliás tem uma sede agora nos Estados Unidos. E veja, uma academia de sommeliers brasileira, formada por um brasileiro, né? Então,
o Brasil está muito presente no mundo do charuto. Que bacana. Olha, E não é só de qualquer forma, é com maestria, né? Estamos presentes com tabaco de altíssima qualidade, com produtos renomados, né? Estamos aí, eu tenho muito orgulho de falar do Gabriel, que é este fundador da CSA Brasil, né? E assim, a gente tem que estar sempre estudando, se aperfeiçoando claro, constantemente, imagina, né? quantas bitolas e quantas marcas de charuto tem no mundo inteiro. E quantas vão surgir? Exatamente, e cada bitola tem receitas, né, blends diferentes. Como eu comentei, tem um charuto que pode ter 7 tipos de tabaco diferentes. Comentou antes, a gente está falando só de bebidas alcoólicas, café, Perfeito. chocolate. Então, tem aí uma ramificação muito grande para... fica muito bacana também. Por isso a importância de um sommelier de charutos, para poder mostrar para o cliente aquilo que talvez ele nem saiba que goste. Então, essa é a nossa função, de trazer experiência para ele entender o que faz sentido no paladar dele, junto com o tabaco. Bacana. Samantha, que papo fora do comum. Infelizmente, tudo que é bom termina. Rapaz, a gente está chegando ao final. Nem cheguei no segundo terço do meu charuto. Eu fui mais guloso, me antecipei aqui, mas ela falou bem mais do que eu, é justificável. Mas eu, de novo, deixo aqui o meu agradecimento. Com certeza nós teremos outras oportunidades. Mande o meu abraço ao José, a minha simpatia e admiração. Não canso de repetir isso. E eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, dessa conversa. E nos acompanhem nas mídias sociais, @golflazer. A gente vai disponibilizar tudo isso aí com muitas novidades no charuto, associado com negócios, bebidas e essas coisas boas que a vida nos proporciona. Obrigado e até a próxima. Golf e Lazer. Oferecimento Casa Ministro, Gem Cigar e Costam Golf.